Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar então da próxima etapa de tratamento de lodos, que é a estabilização de lodos. Lodo, no estado natural lá ele vai ter muitos materiais orgânicos patogênicos, muito material putrescível, e ele vai poder então acabar soltando odores indesejáveis. Então, exalando odores indesejáveis. O objetivo aqui da estabilização ele vai ter diferentes, ele pode ter os seguintes objetivos aí, né? Se estabilizar a fração biodegradável da matéria orgânica que está no lodo, né? Então, para não ter a exalação de odores indesejáveis, reduzir também o risco de refação, diminuir a concentração de patógenos. Esses aqui são os objetivos aí da estabilização de lodos. Vale lembrar aqui que lodo bruto aqui, né? Matéria orgânica não estabilizada, vai ter muita matéria orgânica biodegradável, grande potência para geração de odores e grande concentração de patógenos. Já o digerido ele vai ter matéria orgânica já estabilizada, baixa fração de matéria orgânica biodegradável, baixo potencial de geração de odores, menor concentração de patógenos que todo bruto. Vale lembrar aqui que nem todos os lodos biológicos necessitam, todos os lodos ali vão necessitar de passar por estabilização. Alguns lodos já se encontram estabilizados e dispensam então essa etapa aí. Mas enfim, tudo depende de saber que se encontra esse lodo, se é um lodo ali que vai precisar de passar de estabilização ou não, né? A gente em algumas aulas deu alguns vislumbres, né? Lodos que precisam ou não, né? Aqui, mais uma vez aqui para a gente deixar aqui claro, né? Vamos ver, por exemplo, os lodos de sistemas anaeróbios aqui, né? Já saem estabilizados. E aí os lodos de sistemas aeróbios que requerem atenção, né? Vamos ver aqui que o lodo ativado convencional ele é não estabilizado, o filtro biológico também é não estabilizado, né? O reator aerado submerso também é não estabilizado, mas o lodo ativado convencional é não estabilizado, né? Mas o lodo ativado de aeração prolongada vai ser um lodo estabilizado. O lodo de reator embatelado sequencial, se tiver também com aeração prolongada, vai ser um lodo estabilizado, né? O lodo de lagoa aerada de mistura completa também vai ser um lodo estabilizado. Você vê que todos os lodos de lagoa são lodos estabilizados, né? Então aqui da lagoa aqui com função física de algas. Então, enfim, gente, importante que a gente tenha essas atenções aqui, né? Em relação aqui ao tipo ao seu sistema, né? E aí se o lodo vai ser estabilizado ou não, né? O lodo primário, né? Enfim, estabilizados ou não. E aí, para processos que a gente tem para estabilização, a gente vai ter processos biológicos, e aí você vai ter anaeróbios, aeróbios e a compostagem. E aí, por saber da compostagem, inclusive, você pode ter redução de patógenos aí, né? Compostagem. Você tem a estabilização química, também você tem a adição de álcool, ele vai aumentar o pH, isso vai reduzir os patógenos, né? Inóspito para patógenos. Você tem a estabilização térmica que vai reduzir então patógenos, né? Temperatura. Bom, gestores anaeróbios, né? Tinha falado anteriormente lá no vídeo de adensamento sobre a questão de o adensamento ser uma etapa para adequar eventualmente a tecnologia que você tiver de estabilização. Então está aqui a razão que você tem para o adensamento. Concentração de sólidos recomendada para a digestão anaeróbia, 4 a 8%. Né? Se vocês olharem novamente ali naquelas tabelas de teores de sólidos, vocês vão ver que, por exemplo, o lodo ativado convencional vai ter um teor de sólidos muito abaixo do que esse recomendado. Então, ele precisa passar por um densamento. Isso que vocês veem lá no fluxograma de
lodos ativados convencional, o adensador, depois o digestor, né? Aí depois desaguamento. Concentrações abaixo de 2,5 não são recomendadas porque, enfim, você vai ter muito mais água lá, pouca concentração lá e a digestão vai ter um efeito negativo na eficiência de digestão. Importante também, né, evitar a entrada de areia, materiais grosseiros que vai reduzir o volume útil e a eficiência então, do processo. Né? É só entrar matéria orgânica lá, o digestor anaeróbio. Né? E ter cuidado com as substâncias inibitórias que, né, vocês foram... Estou aqui citando alguns aqui, mas enfim, né, vocês lembram que a listagem é gigantesca aí, né? Detergentes, amônia, metais, e aí vai. Então aqui os formatos aqui de gestores, né? Então esse aqui é o formato cilíndrico, um formato de ovo. E aí esse digestor basicamente é o que? É o recipiente que você vai lançar lá o lodo, né? Ele vai armazenar o líquido, ele é fechado, ele é estanque, né? Aí você tem ali isso aqui é preenchido lá com lodo, deixa lá uns dias aí de gestão. Isso aqui vai ter, lógico, pontos de acesso, você vai ter que válvulas de pressão, porque você vai estar armazenando biogás, né? E aí esse biogás depois ele é coletado, enfim, para fazer a queima ou aqui nesses casos mais preferencialmente alguma reaplicação ali ou como, enfim, geração de calor ou como geração de energia elétrica. E vai passar um tempo, você tem aqui a retirada aí do sobrenadante, você tem a retirada aqui do todo digerido. Uma coisa aqui no formato de ovo, aqui você tem aqui uma válvula de pressão, né, de geração de gás, né? Você tem aqui um quebrador de espumas na parte superficial, né? Mas e também tirada do sobrenadante, descarga do lodo digerido aqui no fundo. Outra coisa importante também de gestores, né? Você favorecer o contato ali a mistura, né? Desse lodo. Então, importante aí, né, para você ter uma boa eficiência aí na transformação aí em biogás desse lodo, você tem agitação aí, ou você tem algumas alternativas, né? Você recircular o biogás pressurizado, isso vai gerar uma turbulência e vai movimentar o lodo. Você recircular o próprio lodo, né? Ou você tem agitadores mecânicos, né? Cada uma dessas tecnologias vai ter diferenças entre gastos de energia elétrica, né? Eficiência também no aumento de produção de metano. E vocês terem uma ideia só da composição, né? O biogás vai estar numa faixa de 62% a 70% de composição de metano, 30% a 38% de CO2. Aí a gente vai ter H2S, o gás sulfídrico, essas porções aqui, que apesar de vocês falarem assim, não, os valores são pequenos, ele também pode ser problemático, porque dependendo das aplicações, por exemplo, em microturbinas, praticamente não tem, pode ter quase nenhum resquício de H2S, porque esse H2S vai provocar a oxidação das microturbinas. Então você precisa de um filtro para tirar esse H2S, com aí nitrogênio, resquício de oxigênio, enfim. E aqui os parâmetros aqui para design de gestores anaeróbios. Então eu estava falando aqui os dias, né? Então o lodo vai ficar nesses gestores anaeróbios de cerca de 18 a 25 dias. Então aqui tem as carga volumétrica de sólidos totais, concentrações aí, aqui é o que a gente tinha falado, né? A concentração recomendada de 3 a 8% de teores sólidos. Ação de sólidos voláteis aí no fruto, então 70 a 80%. Então a faixa de produção de gás, produção de resíduo, poder calorífico. É importante aqui, né? Como é que a gente dimensiona um gestor anaeróbio? Né? A gente vai pegar o que? A carga de sólidos voláteis aplicada, né? Pela a taxa de aplicação que a gente vai estar nessas faixas aqui, 0,8 a 1,6, né? E aí a gente vai, enfim, considerar a carga que está aplicando, carga orgânica volumétrica que vem ali, esses lodos gerados. Né?
Isso aqui vai dar um volume. Esse volume aqui você vai crescer um 15% para você ter o headspace, né? Então, você tem um volume de espaço para o biogás gerado lá dentro desse invólucro, que é o biodigestor. Digestores aeróbicos. Os digestores aeróbicos você vai basear no que? Na fase de você oferecer oxigênio para crescimento dos micro-organismos heterotróficos. Só que aqui é importante você ter um fornecimento a ponto de você atingir até a fase de morte e declínio celular, ou seja, você tem a fase endógena. E aí, micro-organismos aeróbios, você tem ali, boa parte eles incorporam a matéria orgânica ao crescimento celular, só que na fase de respiração endógena, esse material celular ele sofre degradação, né? E aí vira então compostos mais simples, fornecendo então energia para as outras bactérias restantes. Então, é importante você ter aqui uma relação alimento-microorganismo baixa, né? FM baixa. Só que você vai gastar aqui mais oxigênio, né? E aí, para isso aqui funcionar, a concentração de sólidos recomendada é de menor que 3%. Se tiver mais que 3%, por sua vez, né, mais que 3% de teor de sólidos, isso aqui pode prejudicar a transferência de oxigênio. Então, vocês vejam, né, aqui o valor aqui é bem diferente ali do gestor anaeróbio. Claro, né, o gasto com energia elétrica também é bem maior. Então, aí você pode ter os convencionais que você vai injetar ar, você pode colocar oxigênio puro, e os termofílicos que você então coloca, você faz os processos em temperatura acima de 50 graus Celsius, de forma então você ter uma atividade metabólica lá maior. Bom, alguns parâmetros aqui para dimensionamento, né? Os aeróbios convencionais, né? Então a detenção hidráulica aqui, né, vai estar variando de 10 a 20 dias, dependendo do tipo de lodo você vai estar fazendo a gestão aeróbia, que é a carga orgânica volumétrica de 1,6 a 4,8 kg de sólidos voláteis por metro cúbico por dia. Aí você tem aqui as demandas de oxigênio para respiração endógena e ADBO primário, né? E aí as energias estão gastas, dependendo se for utilizado aeradores mecânicos ou ar difuso para fornecimento de oxigênio, né? E a concentração de oxigênio dissolvido no digestor, né, deve estar na faixa de 1 a 2 mg de OD por. O termofílico aqui vai estar como falei, temperatura aqui em torno aqui de 55 graus Celsius, a gente vai falar acima de 50, né? Então, né? A vantagem aí que como a atividade metabólica é mais intensa, você tem menos tempo de detenção hidráulica e além disso tudo, pela temperatura ele já sai um lodo também, uma quantidade menor aí de patogênicos. A vantagem aqui é óbvio, né? Você vai ter um custo bem maior, porque além da própria aeração você também tem um gasto com a temperatura, aumenta a complexidade operacional, né? E aí você ainda tem que reservar um espaço aqui, 30% aqui da altura do digestor, para acomodar as espumas formadas na superfície do digestor. Então, fácil assim, né? E aí o último aqui dos processos biológicos de estabilização é a compostagem, que aí você tem uma degradação também por micro-organismos, né? Isso aqui é uma degradação que vai ocorrer um aumento de temperatura, vai produzir um aumento de calor, né? Isso também auxilia na redução de patógenos. Quando ele chega nessa temperatura de 60 a 65, vai precisar de aeração, é um processo também aeróbio, manter a umidade, né? E é necessário manter uma relação carbono-nitrogênio adequada, né? Controlar pH e o tamanho das partículas para também você ter o contato e degradação, né? Conversão aqui composto pelos micro-organismos. Então a gente tem aqui algumas técnicas, né? Vou comentar rapidamente sobre 3, né? Uma delas é as leiras reviradas, né? E aí você tem aqui você monta essas fileiras aqui, formato no caso triangular, né? Seção triangular, né? Vai ter uma altura de 3 a 4 metros, base de 3 a 4 metros, altura de 1,5 m a 2 metros. Você pode ter as máquinas que fazem essas reviragens para aerar, né?
Ou senão você pode ter também, em casos menores aqui, você ter por convecção e fusão natural do ar na leira. Mas aí em alturas maiores, né? E o revolvimento que é suficiente. A outra aqui você tem as leiras estáticas, que aí você não tem revolvimento, mas aí você tem um soprador que injeta o ar aí dentro, né? Você tem um material de cobertura, né? As dimensões são maiores, né? Então você tem ar. E aí você também tem os reatores biológicos, né? Que aí, enfim, você tem aqui a alimentação ali dos resíduos. Aí você tem todas as coisas controladas de aeração, revolvimento e temperatura dentro desse recipiente. Aqui entrando aqui nos processos de estabilização química, a gente vai ter a adição de álcali, né? Então de cal. Você vai aumentar essa pH para 12, a adição da álcali. Então a gente tem aqui, né, a quantidade de hidróxido de cálcio, né, cal hidratada, função dos toneladas de sólidos secos, celuloso primário ativado, celuloso anaeróbio, né? E o pH final obtido. Ter uma ideia de dosagem, né? Essa referência. A vantagem que assim, é uma coisa simples, né? Logicamente, porém, né, você vai ter um gasto de custo operacional, que você tem o insumo que também você não vai ter uma coisa muito sofisticada lá, então também não vai ter grandes investimentos, né? Mas aí, enfim, né, você tem um problema ali que você, ao adicionar esse produto químico, você está aumentando a quantidade também de sólidos, de lodo ali, né? Então, mais lodo ali para você ter que pagar lá na disposição final. E aí também você pode ter o problema de geração de odores se você tiver nitrogênio amoniacal seu resíduo. E aí esse nitrogênio amoniacal, com o aumento de pH, vai para a forma de amônia, e a amônia ela volatiliza, né? Vai soltar aquele odor de amônia. Mas aí é um procedimento bem simples e que também, né, ele protege ali contra patógenos. E aí a gente vai ter a estabilização térmica, né? Você tem aí fornos aí, você vai então aquecer ali o seu resíduo, né? Aí então para pasteurização, para remoção de patógenos, você tem que atingir a temperatura de 70 graus Celsius durante 30 minutos. Então o resíduo vai passando esse forno, ele vai ficar a 70 graus Celsius durante 30 minutos. Depois ele vai atingir até um estágio menor de teor de sólido. Bom, aqui as fontes, né? É isso, gente. Então nos próximos vídeos. Até mais.